Oi gente, tudo bem com vocês? A Nara começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um papo materno. Quando a gente começa essa jornada que é a maternidade, a gente embarca nessa jornada sem saber direito o que vai acontecer, sem saber direito o que é de fato a maternidade. E conforme a gente vai vivenciando isso, conforme vai passando o tempo, a gente vai descobrindo que algumas atitudes que a gente teve, a gente poderia ter tido de uma forma diferente. Às vezes a gente se arrepende de ter feito algo, às vezes se arrepende de não ter feito algo. E é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo hoje. Falar pra vocês algumas vezes que eu me arrependi na maternidade. Bom, gente, a primeira coisa que eu me arrependi amargamente na maternidade foi não ter me informado, não ter pesquisado sobre a amamentação. Eu já tenho um vídeo falando sobre a minha experiência com a amamentação aqui no canal. Eu não vou me prolongar muito na experiência, como foi de fato, mas o fato é que a minha experiência com a amamentação não foi das melhores. Eu sofri muito no início da amamentação, principalmente na amamentação da Clara. Eu acredito que um pouco disso, desse sofrimento que eu tive na amamentação, foi falta de informação mesmo, sabe? Porque eu achava muito que a amamentação era algo natural, que acontecia naturalmente. Eu achava que era só colocar a criança na teta pra mamar e que ela ia mamar, ia dar tudo certo, mas não foi bem assim que aconteceu comigo. Eu acho que se eu tivesse me informado um pouco mais, se eu tivesse procurado ajuda profissional, talvez, com certeza eu não teria sofrido tanto, sabe? Ainda assim eu poderia sofrer de alguma forma, sei lá, com a pega errada da Clara, algo assim, mas com certeza eu sofreria muito menos do que eu sofri se eu tivesse mais informações sobre o assunto. A segunda coisa que eu me arrependo na maternidade é de não ter acreditado que de fato existe a depressão pós-parto e o baby blues, que fala, baby blues. Não sei pronunciar direito. Mas sim, isso existe e é fato. Diferente da amamentação, que eu não tinha pesquisado sobre, eu já tinha lido algumas coisas sobre a questão da depressão pós-parto, eu já conhecia alguns casos, mas eu não acreditava muito naquilo, sabe? Eu achava que era surreal. Como pode a pessoa ter um bebezinho ali que ela esperou por 9 meses ou até mais às vezes, e de repente a pessoa vem me falar em tristeza, tipo, como assim? Sabe, eu achava que a pessoa tava louca, sei lá, precisava de ajuda. Não conseguia acreditar naquilo, sabe? Até que eu passei por isso na minha pele, gente. Eu vivenciei isso durante o meu primeiro pós-parto. Eu não conseguia entender o porquê de eu chorar tanto. Então, assim, eu tava imensamente feliz porque a minha filha tinha nascido, porque ela tava ali comigo, eu tinha realizado o meu maior sonho, que era ser mãe. Mas eu só chorava e era uma tristeza que me consumia que eu não consigo explicar pra vocês. Isso durou mais ou menos um mês. Graças a Deus não evoluiu pra nenhuma depressão pós-parto, assim, tipo, muito grave. Eu não sei se eu tive, de fato, a depressão pós-parto, mas foi um período muito tenso, muito complicado, que eu não conseguia me encontrar, sabe? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. É claro que hoje eu entendo que eram os hormônios que faziam tudo isso. E com o Zay eu tive um pouquinho, mas não foi tanto assim. Até porque eu já tinha passado uma vez por aquilo, então eu me preparei psicologicamente um pouquinho mais pra passar por isso. Até porque já tinha a Clara de 2 anos, 2 anos não tinha 2 anos ainda quando ele nasceu. E na segunda vez eu sabia que aquilo era verdade. Eu não achava que a história da carochinha não. Mas eu me arrependi demais de ter desacreditado nisso, demais. Terceira coisa que eu me arrependi na maternidade foi também falando sobre o pós-parto. Me arrependo de não ter aceitado ajuda. Eu não sei por que raios d'água eu imaginava que se eu tivesse mesmo um parto normal como eu queria, eu não precisaria de ajuda. Eu pensava, não precisa. Se eu tiver um parto normal, vai ficar tudo bem, não vou precisar de ninguém cuidando de mim, eu vou dar conta de cuidar da minha filha, da casa, de mim, de todo mundo. E não preciso de ajuda de ninguém, imagina. Ninguém precisa sair da sua casa e largar suas coisas pra vir cuidar de mim. Era isso que eu pensava. A minha mãe e minha sogra trabalhavam, mas elas se dispuseram a me ajudar com o que eu precisasse pra ir lá em casa, fazer as coisas pra mim, enfim. Então, assim, eu dei conta. As pessoas chegavam na minha casa tava limpa, tava tudo em ordem, a Clara tava limpinha, tava alimentada, tava tudo como deveria ser. Porém, aqui dentro, cara, aqui dentro tava tenso. Eu tava esgotada fisicamente, mentalmente, eu tava assim no limite. No meu segundo pós-parto, eu já fui bem mais maleável pra isso. Por mais que eu ainda tinha essa neura de ter que dar conta de tudo e não sei o que, eu fui mais maleável com a questão da ajuda. Então, assim, simples que eu não aceitava no primeiro pós-parto, eu não sei porquê, gente. Eu acho que eu era louca, não sei. Se eu tivesse aceitado a ajuda das pessoas que me ofereceram ajuda, talvez eu teria economizado muitas lágrimas e muito cansaço. Então, se você tem essa rede de apoio, alguém que tá te oferecendo ajuda, aceite. Não faça como eu que não aceitou, porque você vai se poupar
poupar a sua sanidade mental, poupar a sua saúde e com certeza o seu puerpério vai ser muito melhor. Quarta coisa que eu me arrependo da maternidade é de ter comparado os meus filhos com outros bebês. Sim, gente, eu comparei muito os meus filhos. Na verdade, eu acho que a Clara sofreu muito mais em relação a isso, porque depois que o Zaio nasceu, eu acho que eu sou outra mãe. Tanto pra Clara quanto pro Zaio. Então a Clara, por ser a primeira, ela sofreu um pouquinho mais com esse tipo de coisa, porque era minha primeira filha, então eu era muito insegura com tudo, então eu comparava demais, eu comparava com o bebê que era mais gordinho, ou com o bebê que era mais magrinho, ou o bebê que comia mais, ou o bebê que comia pelo método BLW e ela não. Qualquer coisa era motivo de eu comparar os meus filhos com os outros bebês. Nossa, mas ele já tá engatinhando, nossa, mas tá falando, nossa, mais isso, mais aquilo. Com o Zion também aconteceram algumas comparações, mas muito menos do que com a Clara. E eu me arrependo muito disso, porque, cara, cada bebê tem o seu tempo de fazer as coisas, cada bebê é do seu jeito, entendeu? Então a gente não tem que ficar comparando o bebê, a gente tem que comparar ninguém com ninguém. Muito menos os nossos filhos com os filhos alheios. Então cada um é único do seu jeito. E isso não deve existir. Não deve existir. E eu me arrependo muito de ter comparado eles. E hoje, com certeza, eu me policio muito mais em relação a isso, pra não ficar comparando eles com as outras crianças. E a quinta coisa que eu me arrependi na maternidade, que eu vou contar nesse vídeo, é sim de querer ser a mãe perfeita. E eu acho que eu consegui, gente. Eu consegui ser a mãe perfeita. Sabe quando? Antes de ser mãe. Porque depois que eu me tornei mãe, eu nunca consegui ser a mãe perfeita. Mas eu tentei, gente. Eu tentei ser a mãe perfeita, fazer tudo o que falavam. Eu queria ser vista como uma mãe perfeita. Eu queria que as pessoas olhassem e falassem, nossa, que mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo. Gente, não tem porquê. Eu tenho que ser a melhor mãe do mundo pros meus filhos, não pras pessoas. E, gente, mãe perfeita não existe. O conceito de mãe perfeita, pra mim, pode ser que não seja o mesmo conceito pra você. Então, não existe mãe perfeita, não tem como ser uma mãe perfeita. Mas por muito tempo eu busquei essa perfeição na maternidade e eu me frustrei demais porque eu via por aí na maternagem alheia que as mães faziam isso ou aquilo e eu tentava trazer isso pra minha realidade e não conseguia, porque não faz parte da minha realidade. E eu me frustrava, eu chorava e eu achava que eu era uma péssima mãe por isso. Gente, para, pelo amor de Deus. Até hoje eu luto internamente com isso, pra eu não ficar comparando a minha maternagem com a dos outros, mas o que eu tenho em mente hoje, tenho na minha mente, no meu coração, é que eu tenho que ser a melhor mãe para os meus filhos, apenas. Eu sempre digo lá nos meus textos do Instagram que eu faço sobre maternidade, a maternidade, cara, é algo intenso, é intenso. E a gente tem que viver um dia de cada vez. Uma hora você acerta, uma hora você erra, uma hora você consegue manter o seu autocontrole, na outra hora você tá surtada, gritando. E faz parte, gente, a maternidade é isso mesmo, a maternidade é uma intensidade de emoções que a gente vive que é única. Bom, e pra finalizar, gente, você é uma mãe maravilhosa do seu jeito. É claro que a gente sempre tem que aprender, sempre tem que melhorar, tem que mudar, mas sim, você é uma mãe maravilhosa do seu jeito e você tem que ser a mãe que o seu filho precisa que você seja. Principalmente uma mãe feliz, porque uma mãe feliz faz um filho feliz. Bom, gente, é isso então. Essas foram algumas das vezes que eu me arrependi na maternidade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também, porque é por lá que eu tô direto compartilhando a nossa rotina com vocês. É lá também que eu escrevo muitos textos sobre a maternidade. Se você ainda não me segue, vai lá e me segue, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Thank you.